Uma das mais estranhas coisas que se observam no cristianismo popular é o antagonismo frequentemente manifestado para com tudo que é judaico. Sob o Velho Concerto ou Velho Testamento, Deus escolheu o povo de Israel, às vezes chamado judeu. A rigor, os judeus são apenas uma das 12 tribos de Israel para ser seu povo peculiar. É compreensível que haja oposição e preconceito da parte do mundo contra o povo escolhido. O mundo naturalmente está em inimizade com Deus e com o povo de Deus. Tal atitude é causada por Satanás e por seu ódio para com Deus e sua lei. Mas que professos seguidores de Cristo tenham tais sentimentos é quase além de compreensão. Uma das principais razões para a preservação do antigo Israel como povo do concerto foi a prometida vinda de Cristo e o reconhecimento dele como Messias. É estranho, pois, que o professo povo de Cristo hoje despreze o que tem a ver com os ancestrais do Salvador. É fato que as autoridades do Israel nominal nos dias de Cristo rejeitaram o Senhor como Messias, mas esse ato não foi praticado pelo verdadeiro Israel. Os que rejeitaram o Senhor não eram israelitas no verdadeiro sentido da palavra. E precisamente por rejeitarem o Messias, foram eles rejeitados por Deus como nação escolhida. O verdadeiro povo de Deus no tempo de Cristo não cessou de ser o seu povo. Um israelita é proeminentemente um homem de fé que tem poder com Deus, um vencedor. Isto é o que significa a palavra. Na antiguidade, o nome do patriarca Jacó foi mudado para Israel porque ele prevaleceu com Deus, como lemos em Gênesis 32, 28. Diz o apóstolo São Paulo, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que o é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 28 e 29. Que é que faz de um homem um israelita interiormente? Que resultará dessa circuncisão do coração? Bem, há 2 pontos em que o antigo Israel falhou. O Salvador Jesus Cristo disse que eles falharam em guardar a lei de Deus, segundo lemos em São Mateus 15. E a crucifixão de Cristo mostrou que eles rejeitaram o Messias quando este veio. Essas 2 falhas provam que, como nação, eles não eram israelitas interiormente. De Natanael, um de seus discípulos, Jesus disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. São João 1,47. E o apóstolo São Paulo escreveu: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Romanos 2, 25. A circuncisão foi dada a Abraão e à sua descendência como um sinal exterior de que Deus o considerava justo. Em outras palavras, um sinal de salvação pela fé. Pois Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4, versículo 3. Enquanto esteve em vigor o velho concerto, sob o qual todo Israel literal foi considerado santo, levavam eles esse sinal exterior. Escreveu o apóstolo: de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Gálatas 5, versículo 3. Vemos, pois, que o verdadeiro israelita é o que guarda a lei toda e pela fé aceita Cristo como Messias. Mas voltemos ao novo concerto e notemos os seus termos. Achamos uma profecia dele em Jeremias 31, versículos 31 a 34. Aqui o Senhor diz que fará um novo concerto com a casa de Israel, não como o velho que eles anularam. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 33. Então Deus declara: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Notai, o novo concerto, bem como o velho, é feito com a casa de Israel. Notai também que a lei de Deus não é abrogada ou desfeita, nem se diz que ela seria mudada, mas que seria escrita no coração. São Paulo diz: se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Romanos 2, 25. Noutras palavras, o homem que tem a lei escrita no coração pela fé em Jesus Cristo é um verdadeiro israelita aos olhos de Deus.
Num 10º capítulo da carta de São Paulo aos Romanos, lemos que quando o literal Israel foi rejeitado por Deus, por haverem rejeitado a Cristo, a verdadeira raiz de Israel não foi arrancada. É fato, alguns dos galhos foram quebrados por causa da sua incredulidade, e galhos gentios, para assim dizer, foram enxertados em seu lugar. Por isso os cristãos que hoje mostram grande desdém por tudo que é judaico, tudo que é israelita, se dizem gentios, mas consideram-se como estando acima das obrigações da nova aliança, deviam estudar a exortação de São Paulo aos que nos dias o apóstolo agiram de igual maneira. Lede com vagar, Romanos 11, 13 a 27, cada palavra dessa passagem. Por essa leitura se vê claramente que os gentios ou não israelitas, que creram e se tornaram cristãos, foram enxertados na árvore de Israel. A mesma verdade é proclamada em Efésios 2, versículos 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aí está. Pelo sangue de Cristo fomos aproximados, tornamos-nos verdadeiros israelitas e temos esperança. Temos fé em Deus, compartilhamos as alianças da promessa e pertencemos à comunidade espiritual de Israel. Prezado amigo, não sejas gentio espiritualmente falando. À luz dessa escritura, o que é gentio está sem esperança e sem Deus no mundo. Isso prova que para termos parte nas alianças da promessa devemos tornar-nos israelitas no sentido espiritual. Em Romanos 9, versículo 4, o apóstolo São Paulo declara que aos israelitas pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. A quem foram feitas essas promessas? A Israel. Elas foram dadas a Abraão e sua semente, repetidas a Isaque e a Jacó. Segundo Romanos 4, versículo 13, elas não abrangiam só a Palestina, mas o mundo inteiro. É somente pela virtude de ser semente de Abraão que podemos ter parte nessa herança. Havia nos dias de Cristo os que pensavam ter direito a um lugar no reino do céu, tão só por serem descendentes literais de Abraão. A tais São João Batista advertiu: não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Lucas 3, versículo 8. Notai, se aquelas pedras fossem transformadas em gente, não teriam parte no céu a não ser que se tornassem filhos de Abraão. Mas como podem os gentios tornar-se semente de Abraão? Como podem eles se beneficiar das promessas? O apóstolo responde: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 16 e 29. Isso explica como homens de toda nação, tribo, língua e povo, mesmo os que viveram antes dos dias de Abraão, podem entrar na herança final como herdeiros de Abraão. Como vemos, os judeus foram feitos depositários da revelação de Deus, da palavra de Deus. Se isso era verdade debaixo da velha aliança, quanto mais sob a nova, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Romanos 9, 4. Que mais? O apóstolo afirma que a soma dos bens que esperamos pertence a eles, ou nos vem por meio deles, pois diz São Paulo, deles descende o Cristo. Romanos 9, 5. E Cristo mesmo afirmou, a salvação vem dos judeus. São João 4, 22. A nós cristãos cumpre guardar-nos e condenar como judaicas as coisas pertencentes ao plano de salvação, pois assim procedendo desprezamos nossa primogenitura, como fez Esaú. Que fez surgir esta hostilidade cristã às coisas de Israel? Essa atitude centraliza-se na hostilidade à lei de Deus. Que há na lei de Deus que para alguns cristãos é tão odioso? Somente uma coisa, o sábado do quarto mandamento.
Muitos cristãos reconhecem a validade dos restantes 9 mandamentos, mas condenam o 4º como judaico. Por afirmarem que são gentios e não estão sujeitos à lei de Deus, tais cristãos colocam-se fora da aliança da promessa e na condição de homens separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, versículo 12. Pensai nisto e apercebei-vos de que somos filhos de Deus, semente de Abraão, se pertencemos a Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 29. Olhemos para cima e ergamos a cabeça ao vermos Jesus, que nasceu da descendência de Abraão, segundo a carne, e que era o Filho de Deus, nosso divino Salvador. Cristo estava com Deus antes da criação do mundo, e vindo ao mundo morreu por nós para nos levar a Deus. Virás a Cristo pela fé, rádio ouvinte. Aceitarás hoje a divina dádiva da salvação que há nele. Um grupo de pessoas foi visitar uma velha igreja de interesse histórico. O sacristão lhes deu a chave e disse: podeis abrir a porta e entrar. Eu lá estarei dentro de alguns minutos. A chave, porém, não movia a fechadura. Os homens puseram força, mas sem resultado. Chegou enfim o sacristão, que explicou: esqueci-me de vos dizer que a porta já está aberta. Tudo o que tendes a fazer é erguer o trinco e entrar. Muitos procedem dessa maneira. Tentam, vez após vez, abrir a porta da salvação por seus próprios esforços, mas perdem o tempo. Não está em nós fazer funcionar a fechadura. Nosso Senhor Jesus Cristo abriu a porta há muito tempo. Tudo o que precisamos fazer é entrar e, por sua graça, tornar-nos parte do Israel de Deus, o Israel espiritual. E agora, despedindo-nos, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.